cabeça, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, reunidos nesta noite, na Tua presença. Primeiro, Senhor, eu lhe peço a Tua graça, a Tua bênção. Peço, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Deus, que o Senhor continua nos dando graça, abençoando, Senhor, a nossa família. Venha, Senhor, nesta noite, falando conosco através da Sua palavra. Ó Deus, que nós possamos ser revestidos, renovados com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos dê a Sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos começar uma série de estudos. Nós vamos falar com os irmãos, principalmente obreiros, mas os membros também, né, da congregação. Que eu tenho que aproveitar esses mês de janeiro e fevereiro, né? Aí o diácono Rogério volta para a faculdade, aí fica mais complicado. Eu vou aproveitar os irmãos e nós vamos falar um pouco sobre uma série chamada Obreiros Aprovados. Todo começo de ano eu quero falar com os obreiros em nome de Jesus sobre isso. E é bom também que todos os membros da igreja participem. Porque assim, aqueles que têm vontade de ser obreiro, ele já vai ter noção. E aqueles que não querem ser obreiro, mas eles sabem qual é o papel do obreiro, né? Mas se o obreiro fazer alguma coisa meio fora do caminho, ele diz, opa, está errado isso aí, né? Vamos ler a palavra em Timóteo, segunda carta de Paulo ao irmão Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15. Essa aqui é a nova tradução de hoje, né? Ela traz assim: esforça-te sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que não se levam a mais comportamento mundano, que só levam a mais comportamento mundano. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Então, o conselho que Paulo dá a Timóteo, nessa carta pastoral, entre todos, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que conhece ou que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando Paulo fala com Timóteo, a gente entende que Timóteo, segundo os historiadores, estava pastoreando a igreja de Éfeso. Ele era o pastor da igreja de Éfeso, quando Paulo manda esta carta. E fora aquela carta que ele já tinha mandado para a igreja, esta carta aqui era do caráter pessoal, era uma carta pastoral. E de todos os conselhos que ele dá a Timóteo, quando ele diz a Timóteo se ater e prestar atenção apenas no Evangelho, mas para que ele não venha se precipitar em colocar a mão na cabeça de ninguém, ou seja, que ele não se precipite em defender causa particular de ninguém, mas que ele fique atento ao Evangelho e que ele cumpra com respeito, responsabilidade, o dom que ele recebeu, né? Que era o cargo de evangelista, que foi recebido por imposição de mão pelos presbíteros. Então Paulo dá vários conselhos a ele, e um desses conselhos é este aqui: esforça-te para se apresentar perfeitamente diante da igreja. Não é isso que ele falou? Procura te apresentar como um obreiro que não tem o que se envergonhar, né? Apresenta-te à igreja
ensina aqui, ó, esforça sempre para receber a aprovação da igreja. Não? Sério? Aprovado por Deus. Ah, para Deus. Mas a maioria dos obreiros, eles se esforçam para ser aprovado pelo homem, pela igreja, pelo pastor, pelos membros. Não, eu vou me esforçar, que o pastor vai ver meu esforço, e aí ele vai fazer o seguinte, cara. Paulo ele escreve a Timóteo para ele tomar cuidado, para que ele venha se apresentar sempre aprovado perante Deus. É Deus que aprova os meus atos, é Deus que aprova o meu ministério, é Deus que aprova a minha vida. Vamos se esforçar para chegar diante de Deus como um obreiro, como uma obreira, como um membro, como um cristão que foi aprovado por Deus. Porque não adianta eu ser aprovado pelo homem e chegar lá e ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, expulsei demônio, fiz milagre, e Jesus vai dizer: eu não sei nem quem é você, eu nem te conheço. Então, para que a gente não caia nesse erro, né, de ser aprovado pelo homem e ser desaprovado por Deus, nós vamos nesta noite iniciar esta série que vai durar aproximadamente 5 terça-feiras. Eu quero terminar em 4, mas eu vou dizer 5. E hoje nós vamos falar sobre portaria e recepção. Vamos começar pelo o braço mais importante da igreja. Eu não vou dizer menos do que isso. A portaria da igreja e a recepção da igreja é a coisa mais importante que possa haver num lugar. Por exemplo, se você vai num lugar e você é mal recepcionado, qual é o seu prazer de voltar lá? Né? Você chega numa loja, você é mal atendido, você vai no mercado, você é mal atendido, você vai no local, chega lá, você não é bem recepcionado, você não tem prazer de voltar. Tem um lugar que a gente só volta por obrigação. Mas eu não gosto. Banco, por exemplo, hoje. O diabo Rogério não vem no banco. Você quer ver ele está chegando feliz e falar para ele: vamos para a caixa. Então, assim, não pela recepção, mas pelo trabalho. Hoje a gente faz tudo pelo telefone, hoje com Pix, você não precisa ir no banco sacar. Mas tem muita gente que prefere ir lá no banco. Chega às 7 horas da manhã, sai de lá meio-dia, só para conseguir sacar o dinheiro. Não poderia resolver. Mas a recepção é a melhor coisa do mundo. Quando você chega numa casa e você é bem tratado, você tem o prazer de voltar lá. Mas quando você vai numa casa que a pessoa te recebe mal, não te cumprimenta, ou você se sente meio ruim, você não vai querer voltar lá mais. Então tem lugar que a gente só volta por obrigação. Então tem gente que acha que o cargo de porteiro, de portaria, é o cargo mais simples, ou o menor cargo da igreja, quando na verdade não é. O porteiro, a pessoa que fica à porta, recepcionando os irmãos, é o cargo mais importante. Porque o porteiro pode ser a causa de alguém dizer: eu nunca mais vou naquela igreja. Ou ele pode ser a causa de alguém dizer: eu vou lá naquela igreja porque eu cheguei lá, eu fui bem recepcionado, eu fui bem atendido, as pessoas me receberam bem. Então não é bom você, quando você vai num lugar e você é bem recebido? Eu acredito que ninguém aqui gosta de ser mal recebido em lugar nenhum. Ou alguém aqui gosta? Eu não ligo para isso, não. Para mim tanto faz, tanto fez. Para mim está tudo bem. Eu acho que não é bem assim, né? Tem lugar que a gente gosta de mais, tem lugar que a gente gosta de menos, e tem lugar que a gente não gosta nem de ir, por causa da recepção. Então hoje nós vamos falar sobre portaria e recepção. Esse curso de capacitação, de formação de obreiro, sobre portaria, exemplos bíblicos, A Bíblia fala muito também, algumas coisas sobre o porteiro. Nós temos aqui a história de Josué.
né? Um dos exemplos de portaria bem sucedida foi de Josué. Ele guardava a tenda do encontro, aprendendo com Moisés o valor, valorizando a presença de Deus, sendo um exemplo de serviço de fé. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para orar, Josué ficava à porta, né? Ele ficava ali aprendendo, né, aos pés de Moisés, ao ponto, ele aprendeu tanto, que a única pessoa que Deus indicou foi ele. Deus falou para Moisés, ó, você vai subir para o monte e já prepara Josué, filho de Nun, porque ele vai ficar no seu lugar. E ele vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. O Josué não teve dificuldade de se apresentar para o povo como sucessor de Moisés, porque o povo sempre via Josué ao lado de Moisés. Ele teve dificuldade por questão de aceitação, porque ele se achava incapaz de substituir Moisés. Ele se achava que ele não tinha essa capacidade toda, até porque substituir Moisés não é para qualquer um. Né? Moisés foi o homem que fez o mar abrir. Moisés foi o homem que tocou na rocha e saiu água. Com Moisés o maná caiu do céu. Você sabe o que aconteceu com Josué quando ele assumiu? A primeira coisa que aconteceu, o maná parou de cair. Sabia? Quando ele assumiu o governo de Israel ali, a liderança, parou de cair maná. Aí o povo, deixa tinha maná quando Moisés estava aqui. Você assumiu, acabou o maná? A primeira coisa que Deus fez foi tirar o maná. O povo teve que plantar para colher, para comer a comida. E quando eles colheram a primeira colheita, cessou a padaria do céu. Deus falou, vou fechar a padaria, não vai ter mais maná, vocês que se viram para plantar e colher e comer, porque a terra é boa, mana leite e mel. Segundo exemplo, levitas, os coroítas, né, de Coré, e os filhos de Obed-Edom, famílias inteiras foram designadas para serviço de porteiro no templo, com chefes notáveis como Meselemias e Semanias, 1 Crônicas 9 e 1 Crônicas 26. O rei Davi organizou porteiros e tesoureiros para o templo antes da sua construção. Então, é uma coisa bíblica, a portaria, né? O cuidado na portaria, na recepção do templo. O porteiro de igreja é um ministro voluntário que recebe e orienta os fiéis, controla o acesso ao templo, zela pela ordem e segurança durante os cultos e cuida da manutenção geral, sendo visto como guardião e anfitrião espiritual, com funções que variam de recepção a cuidado de patrimônio, podendo ser uma função honrosa e de grande responsabilidade. Em algumas igrejas mais grandes, o porteiro não fica apenas à porta, ele fica no estacionamento, cuidando do carro, né, de alguns irmãos. Mas aí o porteiro não assiste o culto, ele fica mais lá do lado de fora, né, cuidando do pátio, cuidando do portão, recepcionando a porta. Mas é um trabalho honroso, é um trabalho de responsabilidade. O trabalho do porteiro, né, ele deve chegar mais cedo na igreja para melhorar. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por quê? As principais funções têm importância. Recepção e orientação. Ele recebe os fiéis, os acolhe com carinho e os orienta sobre os lugares ou serviços, sendo a primeira impressão da igreja. Então, a função da portaria, uma das primeiras, é receber os irmãos, né, com cuidado, com carinho, dar algumas orientações. Por exemplo, o porteiro, ao ficar à porta, chega o irmão, o visitante, que geralmente o irmão da igreja já chega, já senta, né? E alguns visitantes chegam e às vezes já tem mais gente na igreja. Então o porteiro vai orientar o irmão onde ele vai sentar, vai achar um lugar. Se por acaso não tem uma cadeira vazia, ele vai procurar um outro irmão e dizer, irmão, você dá licença um pouquinho, o irmão chegou, um visitante, chegou, né, uma pessoa. Aí o irmão cede o lugar com carinho, né, para que o outro irmão possa
abrir e fechar a igreja. Né? Ele cuida de tudo, da fechadura, da porta, da janela. Né? Ele dá uma olhada nas coisas para ver se está tudo certinho. Geralmente o porteiro é o primeiro a chegar. Ele chega mais cedo, ele tira o seu momento de oração um pouco mais cedo. Por quê? Porque na hora do culto o porteiro não tem como orar. Né? Na hora do culto não tem como o porteiro vai dobrar o joelho. Né? A igreja está orando e o porteiro vai fechar o olho, aí chega alguém, rouba uma bicicleta, rouba alguma coisa. Né? Então o porteiro já não vai poder orar, então ele vai ter que orar um pouco mais cedo. Ele vai orar em espírito, né? Ele vai estar cuidando ali, mas com a mente focada em Cristo. Então ele chega mais cedo, ele dá sempre uma olhada, sempre cuida das coisas. Né? Às vezes o bebedor está desligado, não liga o bebedor, né? Vai lá no banheiro para ver se tem alguma caixa vazando água, alguma torneira aberta. Enfim, o porteiro chega mais cedo para organizar alguns bancos, né? O banco. Alguns porteiros já chegam, já ligam o som, já arrumam os microfones, já deixam, né, as coisas já arrumadas. Quando a igreja chega, o culto já pode começar a qualquer momento. O porteiro também é o guardião, né? Assim como os porteiros bíblicos cuidavam do templo, o porteiro moderno cuida do espaço físico e espiritual, zelando dele, né? Cuidando e protegendo, para que as coisas não saiam do culto. Então o porteiro, ele tem essa responsabilidade. A serviço da fé, sua atuação é vista como um serviço a Deus e à comunidade, refletindo o amor, a hospitalidade cristã, sendo um ponto de apoio para os membros. Então, o porteiro sempre ajuda, às vezes chega um cadeirante ali, né, ele ajuda o cadeirante a entrar, ele afasta a cadeira, ele dá uma arrumada. Ele é uma pessoa que sempre está ali para auxiliar, para ajudar, não esperando receber recompensa. Porque se você for esperar receber recompensa, você vai ser decepcionado. Porque tem gente que às vezes você até auxilia, até ajuda, ele esquece de dizer obrigado. Ele não é cordial, né? Esquece de dizer obrigado no dia a dia. Mas isso não vai mudar o fato de que o porteiro está ali para auxiliar, para ajudar o irmão, para ajudar a irmã, né? Para recepcionar e ajudar bem. Em resumo, o porteiro da igreja vai além de um simples vigília. É um ministro da hospitalidade, fundamental para o bom funcionamento e acolhimento dos fiéis, servindo como elo entre a comunidade e a casa de Deus. Então, o porteiro é o que abre, né? É o que fecha, é o que ajuda, é o que auxilia, é o que está à disposição. Se você não tem disposição de servir, você não serve para ser porteiro. Se você não tem disposição de ajudar, você não serve para ser porteiro. Então o porteiro tem que ser alguém disposto, alguém que se precisar de ajudar, ele está ali, para auxiliar. Às vezes precisa abrir a porta do carro, né, para tirar um doente, às vezes até que carregar o doente ali no colo, né? Às vezes chega um irmão doente, às vezes não tem a cadeira de bordo, ou até tem, ele vai lá, pega a cadeira, tira o irmão, coloca, né, na cadeira, ajuda, traz, põe na mesa, na hora de devolver o irmão no carro, o porteiro vai lá, dá uma mão, auxilia. Esse é o papel da portaria, né? Esse é o mais básico aqui. O porteiro não pode ficar de costa para a rua. Tá? O porteiro não pode ficar de costa para a rua. Imagina você está de costa para a rua, tão empolgado assistindo o culto, vem alguém te dá um tapa na nuca, né? Te dá um susto, você é surpreendido. Não, o porteiro não pode ficar de costa para a rua. Mas também não pode ficar de costa para a igreja. Eu já vi muitos porteiros que ficam na porta da igreja assim, olhando para a rua de costa para a igreja. Então se acontece alguma coisa dentro da igreja, o porteiro também não vem. Também não pode ficar de costa para a rua, né, para evitar um problema, e também não pode ficar de costa para a igreja. Porque se acontece alguma coisa, né, dentro da igreja, o porteiro está ali para auxiliar, para ajudar. Então como é que o porteiro fica na porta? Me ajuda aí. Como que ele fica? De lado? Do lado da porta. Ele fica prestando atenção lá e dentro da igreja. Isso aí, ele fica de lado assim, né? Aí ele olha tanto para lá e tanto para cá. Ele está vendo, né? Então o porteiro fica de lado. Se ficar de costa para a rua, vem o teto de vidro, né? Se dá um susto a ele.
Você fica de costa para a igreja, cai uma criança, acontece um acidente, você não tem como auxiliar, porque você está de costa. Então fica de lado, né? O ideal sempre é ficar um casal na porta, é o ideal. Porque se chegar uma irmã, né? O porteiro acompanhar uma irmã lá no banheiro, é muito estranho, né? Então se tiver uma irmã, se for uma irmã no banheiro, a irmã vai lá, onde que é o banheiro? Vai lá, né? A irmã vai. Se for um homem, o irmão vai e auxilia, né? Então é sempre bom ter um casal. Se contar que tem algumas pessoas que não é cristão e vem à igreja, e tem muitos maridos que é muito ciumento. Então o fato do porteiro vir acompanhando a mulher para sentar, ele já vai arrumar um problema. Então se chegar uma irmã, vem a irmã, acompanha, leva até o banco. Se chegar um irmão, vem o irmão, leva e acompanha para evitar o problema. A mesma coisa acontece com o banheiro. Onde é o banheiro? Aí se é uma irmã, o certo é uma irmã acompanhar até o banheiro. Se for um irmão, a mesma coisa é criança. Né? Se tem só um porteiro homem ali, uma menina que é no banheiro, precisa de auxílio para ir até o banheiro, o irmão não ir, vai uma irmã, né? Com essa criança no banheiro, para evitar comentários e alguns problemas. O porteiro deve estar sempre bem atento. Tem que cuidar. Criança vai no banheiro, demora muito tempo lá no fundo, vai lá na banheira. Né? Acontece que algumas crianças ficam presas no banheiro. Acontece alguma criança fazer uma arte lá, né? No banheiro ou em outro lugar. Então tem que estar atento. Outra coisa, sempre estar atento com cadeira. Graças a Deus essas cadeiras não abrem as pernas. Né? Mas antigamente nós tínhamos aquelas cadeiras brancas, tinha algumas pessoas que sentavam, alguém na porta via a cadeira abrir, já dava um jeito de arrumar mais uma cadeira, tem que ficar atento para evitar acidente, né? Às vezes você está aqui cuidando da porta, chega alguém que você viu que chegou de a pé, aí o cara está olhando a bicicleta, pode ter alguma coisa errada, né? O cara vai roubar uma bicicleta. Já aconteceu aqui uma vez, o cara roubou um capacete ali numa moto, né? Então assim, nós vamos ficar atentos, cuidando para que isso não aconteça. Ele deve sempre antecipar o problema. Então, um obreiro bem atento, né? Um porteiro, um obreiro bem atento, ou um membro bem atento, ele está vendo alguma coisa e vê que vai dar errado, porque a maioria das coisas que acontecem de errado dá para a gente prevenir. Né? Então, você está olhando, que o negócio vai dar errado, aquilo vai cair, aquilo vai quebrar, aquela cadeira não vai aguentar o irmão. Então, previne, não deixa acontecer. Né? Se você não pode chegar lá para conversar com a pessoa, chega alguém, chega em outra pessoa, irmão. Eu estou vendo tal coisa assim, tem uma coisa errada. Né? Então, outra coisa. Geralmente o porteiro fica com a prancheta. Chegou o irmão, ele já pega o nome do irmão. Né? Se o irmão não é crente, se não é, qual o nome da igreja do irmão. Né? O porteiro já fica com isso também, para ajudar bastante. Né? Que auxilia bastante. Porque fica ruim. Acontece muito conosco aqui, mas fica ruim. Porque às vezes está na hora do culto e não tem lá pegar o nome. O irmão às vezes atrapalha o culto. Né? Então, se o porteiro já está lá na porta, chegou o visitante, já pega o nome do visitante. Né? Já pega o nome, se vai dar oportunidade para ele ou não. Então, mas já pega lá na porta, para a gente não ficar no meio da igreja pegando. Né? Porque ainda mais quando o culto já está acontecendo. Se o culto não está acontecendo, não tem problema nenhum. Mas se o culto está acontecendo, às vezes a pessoa chega e senta lá onde está a irmã Maria. Aí não dá para dar uma volta lá, aí tem que passar aqui no meio de todo mundo para pegar o nome do irmão. Então se pega lá na porta, já fica bom, né? Então o porteiro já pega também o nome lá na porta. Então uma coisa sobre portaria, nós paramos por aqui, mas vamos continuar com a recepção, que é a mesma coisa também do porteiro, mas com todo mundo. Vamos falar sobre recepção. O tema para a recepção foi escolhido assim: Igreja Acolhedora. Antes de eu falar da Igreja Acolhedora, deixa eu voltar aqui. Na visão dos irmãos, o que seria uma igreja acolhedora? O que seria uma visão de uma igreja que acolhe? O que seria uma igreja acolhedora?
que você pensa de uma igreja acolhedora? É a sua opinião? Trata bem? Visitar os irmãos. Respeito. Principalmente, né? Respeito. O que mais? Oi? Gratidão, é bom. Né? É bom ser grato, é muito bom. Você vê que a Bíblia apresenta poucas orações de Jesus. Mas todas as orações que Jesus tem na Bíblia, ele dá graças ao Pai. Né? Ele agradece. É gratidão. Igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é um ambiente que reflete o amor de Cristo, focado em fazer com que todos se sintam amados, respeitados, pertencente, indo além da recepção inicial para criar uma cultura de cuidado, inclusão e acompanhamento, sem preconceito, valorizando cada pessoa e integrando-a e a comunidade através de gestos simples e atenção e apoio. Então, uma igreja acolhedora é uma igreja que cuida dos seus membros, onde os membros se importam com os seus membros, onde o irmão chega na igreja e cumprimenta o outro com a paz do Senhor, um irmão que olha para o outro, dá um sorriso, né? Um irmão que olha para o outro e se importa com o outro. É muito bom você chegar num lugar onde todo mundo sabe o nome de todo mundo, não é bom? Você chegar num lugar e todo mundo chama o outro pelo nome. Senhor, irmão, Senhor, pelo nome. Não é legal? Então aprenda o nome dos irmãos. Aprenda. É bom porque você vai conseguir cumprimentar o irmão pelo nome. E se um dia você for dirigir um culto, você já sabe o nome de todos os irmãos. Né? Porque senão você vai dirigir um culto, você não sabe o nome dos irmãos, como é que fica? Aquele irmão ali, não. Né? Vamos aprender o nome dos irmãos. Porque é bom, não é bom quando você chega num lugar e alguém te chama pelo nome? É bom. Então, uma igreja acolhedora é uma igreja que faz que todo mundo se sinta em casa, que todo mundo é aceito. Né? Então, eu estou dizendo que cada um tem o seu problema, cada um tem a sua vida, cada irmão tem a sua particularidade. Tem irmão que você pode brincar com ele, que é uma beleza. Tem irmão que você tem que ser moderado, você não pode brincar muito com ele, não. Tem que brincar mais ou menos. Tem irmão que você não pode brincar. E aí a gente tem que aprender. Tem irmão que se for brincar com ele, você arruma uma confusão, irmão. Tem irmão que não dá para brincadeira. Mas tem irmão que é brincalhão, isso aqui é bom, você brinca. Então você vai descobrindo quem é quem. E uma igreja acolhedora é isso. Eu respeito cada um dos irmãos. Tem um irmão que ele não gosta de brincadeira, então eu não vou brincar com ele. Né? Eu vou cumprimentar ele, se puder eu dou um abraço nele, mas assim, acabou. Agora tem irmão que já gosta de brincar, eu tenho a liberdade de brincar, eu vou brincar com o irmão, sem problema nenhum, respeitando cada um. Né? Na igreja tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem os irmãos adultos, tem os irmãos mais idosos, e eu sei que cada um eu tenho que tratar diferente. Né? Então, assim, essa é uma igreja acolhedora. Eu recebo o irmão com o jeito que ele é. E se tiver de brincar, nós brinca. Se não puder brincar, eu não brinco, mas eu respeito todo mundo, eu recebo todo mundo, e Deus abençoa todo mundo. E se todo mundo se sente aceito na comunidade, você não vai ter dificuldade nenhuma de ter uma boa recepção com os irmãos. Qual é o propósito de uma igreja acolhedora? O propósito é envolver todos os membros da igreja no processo de acolhimento. Não é só o cordeiro. Não, porque imagina, a pessoa chega até o irmão Alexandre está ali com nós. Aí o irmão Alexandre chega ali na porta, o cordeiro recebe ele muito bem. Dá um abraço, pergunta como é que ele está, se apresenta.
não é só do pastor, não é só do porteiro, não é só do dirigente do culto. Uma igreja acolhedora é todos os irmãos, é todos os irmãos que recebem bem as pessoas, todos os irmãos falam, conversam. Às vezes chega visitante na igreja, chega e vai, e não foi cumprimentado por nenhum dos irmãos. Às vezes chega um visitante na igreja, ele entra, participa do culto, e ninguém deu a mínima para ele, não perguntou nem o nome dele. Então a igreja tem que ser acolhedora, e todos os irmãos devem pensar nesse fato. Dizer, não, o irmão chegou, eu vou cumprimentar ele. É claro que na hora do culto, né? Às vezes o visitante chega, o culto já começou, você não vai levantar do seu banco para ir lá cumprimentar ele, porque aí você vai atrapalhar o culto, né? Mas quando o culto acabar, pode lá, bate seu irmão, né? Se apresenta, conversa com ele, né? Não deixa o visitante sair, não deixa o irmão da igreja sair, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sem você cumprimentar ele. Porque às vezes a gente tem um foco, então vamos focar no visitante. Né? Tem gente que ele compra prato e as melhores colheres, os melhores copos, o melhor café, a melhor comida, e diz, eu vou dar para o visitante. Quando vir uma visita na minha casa, ele vai levar aquelas panelas que ele nunca usou, aquelas colheres que ele nunca usou, os pratos que ele nunca usou. Isso aqui é para visita. Não. Honre os da sua casa. Honre da sua casa. Quem mora na sua casa. Entendeu? O melhor prato, a melhor colher, não é para visita, não. É para quem mora contigo. Você tem que honrar isso. Não, pastor, mas eu tenho que deixar o melhor para o vizinho. Não. O melhor para você, para a tua casa, para a tua família. É o melhor, tem que ser para vocês. A mulher tem lá um monte de coisa assim no guarda-roupa, nunca usou. Aí ela morre, aí o marido casa, adivinha? Primeira coisa, a outra mulher vai usar. O marido tem um monte de coisa, ela não usa, não, deixa para depois. Aí ele morre, a mulher casa, o cara vai andar no carro que ele não andou, vai comer no prato que ele não comeu. Então está na hora de você ir comigo, aproveitar, né? Participar. A igreja é do mesmo jeito. Os irmãos da igreja também têm que ser recepcionados. As coisas que nós fazemos, a princípio, é para os irmãos da igreja. A princípio, é para os irmãos da igreja. Chamou o visitante, ele também participa. Né? Mas a honra é para os irmãos da igreja. A honra é para os da casa. Olha o que a Bíblia diz. Se você não cuida dos teus, principalmente dos da tua casa, você nega a fé, é pior do que um infiel. Então, a recepção é a responsabilidade de todos. Todo mundo acolhe, abraça. Todo mundo tem esse papel de fazer a igreja se tornar acolhedora. Como é uma igreja acolhedora? Agora eu pergunto de novo. Como que é essa igreja? O que dá para mudar na nossa congregação para ela se tornar uma igreja acolhedora? O que eu posso mudar? O que você pode mudar? O que você pode fazer para a nossa igreja melhorar a recepção? Ah, aqui o pastor não, você. O que você pode fazer? O que eu posso fazer para ter uma igreja melhor? Para ter uma igreja mais acolhedora, mais simpática, mais carismática? Porque isso parte de mim, parte de você, parte de nós. Porque a igreja não é só uma, a igreja é todos nós. O que eu posso fazer? Porque é fácil criticar, reclamar, falar mal. É muito prático. É prático. Mas o bom mesmo é agir, é mudar. Então você está errado, vamos consertar. Porque olhar para o mundo e dizer, irmão, você está errado, é fácil. Agora é difícil, não, você está errado. Na onde que eu estou errado? Você está errado nisso, nisso e nisso. E se você fizer isso, isso e isso, vai melhorar. Mas, irmão, que nem o outro, irmão, você tem pecado. Mas qual é o pecado? É mistério. Não, é mistério. Você diz que eu tenho pecado, tem que dizer, irmão, o pecado é esse, conserta e muda, e Deus vai te abençoar. Então, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa igreja? O que nós podemos fazer para mudar, né, a nossa situação? Você congrega aqui, você tem a voz, você pode chegar e dizer, não, pastor, eu ouvi uma coisa na igreja que eu não gostei, eu acho que está errado, vamos mudar. Então vamos mudar. Porque às vezes você vê coisa que eu não vejo. Às vezes você vê uma
Vem na igreja, todo mundo. Tem gente que vem e que não vai com a minha cara. Tem outros que vêm, eu não vou com a cara dele. Mas é a igreja. Ah, mas o meu vizinho veio, eu não gosto do meu vizinho. O que eu faço? Receba ele. Você está na igreja. Você está na casa de Deus. É um espaço público. Aqui vai entrar tudo quanto é tipo de gente. Entra bêbado, entra drogado, entra prostituta, entra mentiroso, entra um monte de coisa, até político. Entra dentro da igreja. E nós temos que receber. Nós temos que receber. Ah, entrou aquela pessoa ali, tem gente que olha assim. Não. Irmão, dentro da igreja, todo mundo te vê, você deve receber. Você tem que tratar todo mundo da mesma forma. É claro que tem gente que você trata diferente por causa do seu comportamento em si, né? Mas ele não pode, ele não vai perceber que eu trato ele indiferente porque ele é pobre, porque ele é preto, ele é branco, ele é amarelo, ele é rico. Não, todo mundo é tratado de igual forma. A mesma disciplina que dá para um tem que dar para o outro também. A mesma comida. Aqui na igreja a gente temos um hábito, desde sempre, glória a Deus, de não vender nada. De não vender nada. Não vende pastel, não vende pizza, não vende nada. O que tem ali para comer, ou todo mundo come ou ninguém come. Você não sabe disso. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. Porque às vezes você vem para o culto, aí você traz a sua criança para a igreja, e às vezes você não tem dinheiro. Mas você chega aqui e a gente está vendendo pastel. Quantas crianças saem chorando da igreja para comer pastel, porque o pai não tem dinheiro para pagar? E a criança sai chorando, às vezes até o adulto sai com vontade de comer pastel, um bolo, né? E ele não pode comer. Então a igreja não é para vender. Ou todo mundo come ou ninguém come. Ou a gente faz. A única coisa que a gente ainda faz é, vamos marcar um culto, vamos. O irmão traz um pudim, outro traz um bolo, outro traz um pastel, outro traz um suco. E o que não trouxe? Come do mesmo jeito. Come igual, da mesma forma. Sobrou, quem puder levar, leva embora. Pastor, um dia eu estava na escola, né? Aí meus colegas com um monte de coisa. Aí o pai de um colega de mim, só porque eu não tinha mais, ele falou que não era comer mais de Então, na igreja é assim. Tem aqui, todo mundo come. Quem doou come, quem não doou come. Todo mundo come, todo mundo bebe. É assim que tem que ser. É a comunhão da igreja. Uma igreja acolhedora, ela recebe todas as pessoas. Né? Seja ele quem for. A gente não está preocupado se ele é pecador, se ele peca mais, se ele peca menos. Todo mundo é pecador. Então nós não podemos fazer discriminação de pessoa, seja por corpo, por religião, por sexo, por nada. Receba todo mundo de Deus. Amém? E Jesus que muda a vida dele depois. Acolher bem os membros da igreja. A igreja acolhedora acolhe bem os membros da igreja. Nós temos que cuidar dos nossos membros. Nós temos que visitar os nossos membros, acolher bem, receber ele bem. São os membros da igreja. Eu costumo dizer que culto de ação de graça a gente faz com os membros da igreja. Porque foi eles que construíram, foi eles que arrumaram, né? Então é eles que têm que participar. Não, vou fazer um culto e vou convidar uma caravana lá de São Paulo. Amém. Mas a honra para os irmãos daqui. Foi eles que construíram, né?
instituição, nós temos que honrar e recepcionar sempre. Por quê? Porque se eu não consigo tratar bem os membros da igreja, o tratamento que eu vou tratar para o visitante é superficial. Porque o membro que congrega aqui, quando ele vê eu tratando bem o visitante, ele vai dizer, quando a mulher era daqui, era do mesmo jeito. Ele vinha, me abraçava, e agora eu estou daqui e acabou. Não, então trate bem os membros da igreja. O amor tem que ser aqui, porque na hora que os irmãos daqui aprendem a amar um aos outros, para ele receber outra pessoa é muito mais fácil. Porque quando você é bem tratado, por exemplo, se eu trato bem os visitantes e não trato bem os membros da congregação, o membro vai dizer, por exemplo, o filho mais novo e o filho mais velho. Já percebeu em casa, quem tem mais de um filho sabe disso. Quando nasce mais um, meu Deus do céu. Aí no começo, né, você está pegando a criança no colo, você está cuidando, aí o outro fica de escanteio, já fica com ciúme, já começa a quebrar as coisas dentro de casa, arrumar confusão, começa a querer chamar a atenção com ciúmes. Mas meu pai não liga mais para mim, agora é só isso daí, ó, é um novato, até chegar outro. Chegou outro, abandona os dois. Então, mas uma igreja acolhedora não. Ela cuida dos que já estavam, cuida dos que chegaram e está pronta para receber mais um. Porque se a gente não for acolhedor, a gente não consegue cuidar nem dos nossos. Mas como é que eu quero que Deus manda mais gente para cá, se a gente não consegue respeitar, cuidar, tratar bem nem os que já estão aqui? Como é que eu vou orar a Deus? Deus, manda mais gente para a igreja, se eu não dou conta de cuidar nem dos que estão aqui? Como é que eu vou orar para Deus? Deus, eu quero 100 membros na igreja, eu tenho cadeira para 30, os 70 vai ficar em pé? Não. Então a gente tem que cuidar daqueles que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas. Nós temos que abraçar os meus irmãos daqui. Porque se eu aprender a cuidar dos irmãos daqui, os irmãos daqui vão convidar outro lá na minha igreja diferente. Lá na minha igreja todo mundo ajuda, todo mundo apoia. Lá na minha igreja você chega lá e você é bem recebido. Vai lá para você ver, a pessoa veio, é bem recebida. Olha, eu gostei daquela igreja. Mas você vem na igreja, ninguém olha para a tua cara, ninguém te vê nada. Você não pode voltar lá mais não. Então a igreja tem que ser acolhedora. Primeiro com os da casa, os domésticos da fé, depois com os visitantes. Vamos receber bem os nossos visitantes, vamos receber os irmãos que estão conosco, e está vindo cultuar a Deus conosco. Vamos honrar eles, vamos receber eles, mas com o amor que nós já temos aqui. Não um amor fingido. A Bíblia diz que o amor não pode ser fingido, não pode ser falso. Então, o mesmo amor que eu tenho para com a igreja, eu vou refletir os visitantes. Porque o visitante percebe quando ele está sendo bem tratado só na imaginação. Você olha para o visitante, você ri. Você olha para o você fecha a cara. Você acha que o visitante não está vendo isso? Ainda mais se ele for escaldado. Se gato escaldado com água quente, ele tem medo até de água fria. É a realidade. Então, a igreja acolhedora, ela é diferente. Os 4 As da recepção quando uma igreja é acolhedora. Primeiro, amar, acolher, atender e acompanhar. São os 4 As numa igreja acolhedora. Agora você vai decorar isso. Amar, acolher, atender e acompanhar. Amar significa o quê? Cuidar de si mesmo e depois dos outros. Se você diz que ama e não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? O maior exemplo de alguém que ama é quando ele ama a si mesmo primeiro. Porque se você não ama você mesmo, como é que você vai amar os outros? Como é que você vai amar? A Bíblia diz, aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Como que ele vai amar a Deus que ele nunca viu e não ama o irmão que ele vê todo dia? Como que eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa de amor se eu não me amo? E como eu só posso te dar aquilo que eu tenho? Como é que eu vou te dar algo que eu não tenho? É a mesma coisa alguém chega na sua casa e você, por educação, oferece almoço. Quer almoçar? Contando que a pessoa diga não, você diz assim, não tem comida. Imagina se a pessoa dizer eu quero, você vai ter que fazer então, porque eu não tenho.
discriminatório. Tem gente que chega, tem gente que olha de baixo em cima. Não, não faça isso. Chegou, receba. Receba, dá um lugar, né? Atento ali. Segundo, amor sem exceção. Tem gente que ele tem facilidade de amar um, mas tem facilidade de odiar outros. Dentro do reino de Deus não tem espaço para isso. Você vai receber essa pessoa sem exceção. Ah, mas é um homossexual. E daí? Traz ele, deixa ele vir. Deixa Deus usar ele. Ah, mas aquele ali é um bêbado. Trata ele com respeito. Teve gente que veio bêbado, aceitaram Jesus e hoje é pastor. Teve gente que entrou na igreja drogado, aceitou Jesus e hoje é pregador do Evangelho de Deus. Teve traficante que entrou na igreja e saiu homem de Deus. Teve prostituta que entrou na igreja e saiu mulher de Deus. Não é você que muda, não é eu que muda, é Deus que muda a vida das pessoas. Então receba todo mundo com amor, sem exceção e sem discriminação. Tem que ter um amor que não discrimina ninguém. Ah, você está perto dele. Não, por que não? Você anda, olha. A não ser que seu marido seja ciumento, a sua mulher ciumenta, aí você sai fora. Mas ao contrário disso, sente o lado do irmão, não tem problema nenhum. Conversa com as pessoas. Deixa o amor com simpatia. Seja simpático. Pior coisa do mundo é gente arrogante. A Bíblia diz que Deus odeia quem tem olhar altivo, quem é orgulhoso, quem tem aquele olhar com orgulho. Tem gente que olha para o outro de baixo em cima, julgando a pessoa. Se você for no Mato Grosso, por exemplo, você não pode julgar ninguém pela roupa. Porque o cara mais pobre que entra na loja vai ver o cara mais rico da cidade. Aqui em Mineiro é diferente, o pessoal que é orgulhoso, tem uns pobretão que quer andar com roupa boa, com iPhone, às vezes morando, né? Às vezes não tem nem lugar para morar, para ter um iPhone. Lá no Mato Grosso tem um cara lá, você acha que ele é mendigo? Ele sai dali dentro do rádio, você vai embora para fazer. Você chega no meio, pode falar. Lá em São Pedro, todo mundo conhece o nome dele, Mário Braga. Ah, o Brecht. Isso, Mário. O doutor viu o pai dele no pátio, aí o pai dele ajudou uma aula, ele foi e tirou R$2 e entregou o pai para ele, irmão. Achei que era Ele é, uma pessoa desse. Aqui em Mineira, por exemplo, tem um senhor aí dentro de um hotel, que era bacana. O cara chegou no hotel, viu ele lá e deu 50 reais para ele. Achou que ele era. O cara falou, você deu 50 reais para aquele cara dele, ele está ali no mendigo. Mendigo não, ele levanta essa quadra todinha aqui, ó. Então assim, tem gente que você olha para ele e parece que ele não é nada, ele tem mais dinheiro que você. Então não julga ninguém pela aparência. Lá em São Paulo, pastor, aconteceu. A minha filha entrou na loja com duas netas minhas, para comprar umas roupas, no passado. Aí a moça que estava ali recebendo as pessoas, deu uma olhada para ela assim, falou assim, eu acho que aqui na loja não tem nada que dá para você comprar não, porque as coisas tudo é caro. Aí essa loja do lado ali tem as coisinhas tudo bem mais baratinho. Aí minha filha falou assim, eu não estou procurando se eu quero caro, se é barato. Aí ela se sentiu tão mal que ela saiu dali para procurar outra coisa. Eu vou comprar em outra loja. E acontece muita coisa. Às vezes acontece isso na igreja também. Às vezes a pessoa vem, ele se sente mal recebido, ele vai e nunca mais ele volta. Nunca mais ele volta. Então o amor tem que ser simpático, tem que ser um amor com simpatia. Né? Tem que ter uma boa recepção. Então o primeiro A é amar, cuidando de si mesmo, né? Amando a si mesmo, e depois amando os outros. Recebendo com o olhar, as pessoas com um olhar de inclusão, com amor sem exceção, sem discriminação e com empatia, né? Com simpatia. Segundo A, acolher. Abrace com os olhos e com o coração. Abrace as pessoas com amor, não com desdém. Tem gente que, às vezes, ele quer te dar um abraço, você vai dar um abraço nele, ele parece que te afasta, parece que você dá um abraço e ela não, né? Não, tem que ser diferente. Se a pessoa te der um abraço, dê um abraço.
Nunca cumprimente ninguém pelos dedos. Você tem mão. Aí eu falei bem assim, ó. Se eu falei isso aqui, ó. Eu sou presidente. Então, você mais ou menos dizer assim, irmão, cumprimente o irmão, pegue na mão dele. Pega. Você vai cumprimentar a pessoa segurando a ponta do dedo, não é tão chato, né? É ruim, eu não gosto. Quando alguém vem me cumprimentar pelos dedos, eu já fico bravo. Tem que pegar na mão, faz o Senhor. Pega na mão da pessoa, segura na mão. Só encosta, assim, Temos que ser costa. Mas não é verdade? Você vai cumprimentar o irmão, você tem que pegar na mão, tem que ter firmeza, né? Pega na mão, você vai dar um abraço, dê um abraço. Diz o seu nome e pergunta o nome da pessoa. Então você pega na mão, faz o Senhor, eu sou o pastor Domingos, ou eu sou Domingos, né? Como é que é o seu nome? Tem que perguntar o nome, porque às vezes você cumprimenta o irmão, mas não sabe o nome dele. Então pega na mão, paz do Senhor, eu sou fulano e tal, e você quem é? Como é que é o seu nome? É bom a pessoa vai, opa, gostei, se perguntar o nome, é bom. Então se cumprimenta o irmão, pega na mão dele, pergunta o nome dele, mas antes de perguntar o nome dele, se apresenta. Fala, paz do Senhor, meu nome é fulano, e como é que é o seu? Como é que é o seu nome? Você chama a pessoa pelo nome, né? Não chama ninguém pelo apelido, não. Não é porque seja seu amigo, né? Chega na igreja, tem algumas pessoas que têm alguns apelidos, aí você vai dar oportunidade e vai chamar a pessoa pelo apelido. Não, descubra o nome da pessoa. Até Deus se chama pelo nome. Até Deus se chama pelo nome. Não chame a pessoa pelo nome dela. É honroso. Se coloca à disposição para ajudar. Chega na igreja, Pai, Senhor, meu irmão, se precisa de alguma ajuda, né? Eu gostei aqui do Henrique, está pegando água para todo mundo aqui. É bom, é legal, fique à disposição, seja útil, seja útil. Seja útil na obra do Senhor, na casa do Senhor. Às vezes alguém está precisando de uma ajuda ali, ajude, não tem problema. A Bíblia diz que você não pode nem desviar de quem te pede emprestado. É difícil, tem coisa que não dá para emprestar, mas o cara quer, você não pode desviar. Mas você tem que ajudar. Se você sabe, você está vendo ali, alguém está precisando de uma ajuda, ó, para arrastar a cadeira, se o sol vai fazer barulho, chega do outro lado e deixa eu te ajudar. Seja cordial. Né? Ajude, se coloque à disposição para ajudar. Né? Tem um ditado aí brasileiro que diz que Deus ajuda quem ajuda, né? Então ajude as pessoas, ajude. Porque quando você ajuda alguém, você pode ser ajudado. Às vezes você dá uma ajuda para alguém, você nem imagina que depois aquela pessoa vai ser o maior ajudador da sua vida. Às vezes você faz um bem para alguém e você nem imagina quem é a pessoa que você está ajudando. Talvez a pessoa que você ajudou hoje é a pessoa que vai te salvar amanhã. E a pessoa que você menosprezou hoje pode ser a pessoa que vai te prejudicar amanhã. Porque não, aquele dia você não me ajudou, também não vou te ajudar não. É assim. Amém? Terceiro A, atender. Ajude. Compartilhe a Bíblia. Ou se for uma lição, compartilhe a lição. Tem irmão que está do seu lado aí, está sem Bíblia, na hora da leitura, né? Nós temos um telão, mas se não tiver usando o telão, chega do lado dele, irmão, minha Bíblia está aqui, vamos ler junto. Tá bom. Mas, irmão, chega para ele mostrar com a lição, a gente está estudando alguma coisa, uma revista, apostila, o irmão não tem,
já achou. E se ele souber, já está arrumado. Aí eles derrubam, né? Vai rápido. Cuide das crianças, mano. Cuide das crianças. Ajuda a cuidar das crianças. Não só dos visitantes, eu coloquei aqui das visitas, mas dos irmãos também. Ah, eu já tive um problema aqui. Antigamente, graças a Deus, Deus colocou o Rogério ali. Mas quando a Isabela era pequena, que é essa rua aí, a igreja estava cheia aqui, a Andressa estava dirigindo o culto. A Isabela partiu para o rumo de lá, e não estava nem aí. Se não fosse o Rogério lá, ela ia para a rua, ela caía no buraco que estava lá. Então assim, ajude. Chegou uma pessoa com uma criança no teu colo, você está vendo ali que a pessoa está querendo assistir o culto, e às vezes ela está cansada. Tenta, pede, né? Posso pegar essa criança um pouquinho? Ajuda a cuidar. A criança está querendo dormir, arruma um pano ali, a gente sempre tem alguns panos. Depois que a igreja for construir, a gente vai comprar uns colchonetes para deixar. Chegou uma criança dormindo, pega do colo do pai, pede permissão, é claro, né? Se ele permitir, pega e coloca no lugar para a criança descansar, para o pai descansar o braço, né? Ajuda, não tem problema, auxilie, pergunta se ele está querendo alguma coisa. Às vezes o pai está ali com a criança chorando, né? Se tiver uma balinha no bolso, dá uma balinha, dá uma água para a criança, né? Vê o que está acontecendo. Porque assim, criança é difícil, eu sou pai de duas, criança é difícil, quanto menor, mais difícil é. Às vezes a criança quer correr, né? Às vezes atrapalha um pouquinho, mas não fica olhando para o pai, julgando, porque a criança, não, seja acolhedor. Seja acolhedor, você já foi criança, não nasceu desse tamanho aí, né? Você já foi criança. Então ajude a cuidar, ajuda. Né? Eu acho legal, às vezes a Isabela está correndo aqui, a irmã Maria, às vezes a irmã Tarsila, a irmã Edith, às vezes vai pega, vai vem cá, fica aqui. Pronto, ajuda, porque a minha criança para. Então auxilia. Não precisa brigar, não precisa bater, não precisa olhar de cara feia, dá um sorriso. Né? Tem gente que faz uma careta, a criança já fica com medo. Não, seja cordial, trate bem. Né? Em nome de Jesus, dê boas informações. Se alguém te perguntar alguma coisa, primeiro seja educado para responder. Ainda que seja pergunta óbvia, respira e responda, meu irmão, com educação. Dê uma boa resposta. A
convite. Apresenta, é bom. Porque quando outra vez que a pessoa vier e você não estiver aqui, você já conhece o Cristo do Brás, é meu Corinho, meu José, é o meu Rodomiro, eu já sei o nome de todo mundo. Né? A pessoa vai saber quem sou eu. Você traz o convidado, você entra e sai com ele, não apresenta ele para ninguém. Quando se ele quiser voltar, vai ficar aqui, vai chegar aqui e vai saber o que ele vai fazer. Não vai fazer nada, né? Verifica o interesse da pessoa em conhecer a igreja. Às vezes a pessoa vem, gosta do culto, e ele tem uma dia que é culto, aí você vira a cara e deixa ele falar sozinho. Bom, não, se a pessoa está te perguntando alguma coisa, responda, dá atenção para a pessoa. É bom quando alguém te pergunta e você está ali para responder. Você não gosta. Imagina, você está falando com alguém, a pessoa vira as costas e responde sozinho. É chato. Então, vamos fazer isso para os irmãos, né? Vamos ouvir, né? Vamos dar as informações corretas, né? Vamos manter o contato com os irmãos. Mantenha o contato com os irmãos, conversa com os irmãos, né? Fala com os irmãos, conversa, pergunta como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana, como é que você está, né? Às vezes uma pessoa só quer um abraço, às vezes você chega triste na igreja, passando por uma luta, e alguém chega a paz do Senhor, como é que foi o seu dia? Pô, aquilo já era, o irmão se importa comigo, isso é uma igreja protetora. Vamos mudar, esse ano não tem que mudar, em nome de Jesus. Esse ano, eu queria que todos os irmãos estivessem presentes aqui. Esse ano nós vamos mudar, vamos se tornar uma igreja acolhedora. Né? Vamos visitar e orar com os irmãos. Tem gente que reclama, mas fulano nunca veio na minha casa, você já foi na casa dele? Mas esse também não. Tem gente que não visita e quem gosta visita ele. Olha, do mesmo jeito que você quer uma visita, o irmão também quer uma visita. Vai lá, visita. Vai orar com ele, né? Vai lá, faz uma visita para o irmão. Mas o irmão não vem na minha casa, vai na casa dele. Talvez ele esteja esperando que você vá na casa dele para fazer uma visita. Visite. Vai dar tempo, irmão, vai estar acabando. Vai acabar os ares, vai acabando, vai dar tempo. Vamos terminar assim, vou falar algumas coisas. Qual que é a recepção eficaz? Sorriso, cumprimento, palavras de boa-vinda, interesse genuíno, né? Na entrada e na saída. Isso é uma boa recepção, é eficaz. Você cumprimentar o irmão, recebendo com um sorriso, né? Com um cumprimento, com uma palavra, seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Tanto na entrada, aí vai com Deus, que Deus te acompanhe, né? A pessoa vai se sentir bem. Cuidado holístico, o acolhimento que vai além da recepção, envolve toda a congregação em simpatia e amor. Todos os irmãos se cumprimentar bem, falar um com o outro, conversar um pouquinho, vai dar um ânimo, né? A pessoa vai gostar, você mesmo vai gostar. Se você me tratar bem, eu volto de novo. Se você me tratar mal, eu já não volto mais. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Então trate todo mundo bem, né? É inclusão e relevância. Aceita e discipula pessoas de diversas origens, sendo relevante para a comunidade ao redor. Ou seja, aceite todo mundo, oriente todo mundo, aconselhe todo mundo, que a comunidade sinta falta de você. Eu sempre digo, se essa igreja fechar hoje, ela vai fazer falta para quem? Quem vai sentir falta da igreja? Então vamos ser uma igreja que marca o local. O dia que Jesus nos levar embora, quem ficar, que saudade, que a igreja seja uma igreja que sirva a comunidade e sirva a redondeza. Acompanhamento, conexão após a visita, com mensagens personalizadas, convites para fortalecer o vínculo. Né? Sempre manda uma mensagem para o irmão, bom dia, boa tarde, uma paz do Senhor, manda um hino, né? Manda uma palavra, uma mensagem razoável, né? O irmão
manter as coisas limpas, tanto em casa quanto na igreja. Sujou, limpa, organiza, arruma, ajuda a manter organizado, ajuda a manter limpo, porque é bom, né? Você chega na igreja, você vai lá, usa o banheiro, não dá descarga, outro irmão chega lá, o vaso está daquele jeito, pelo amor de Deus, ninguém merece, não é verdade? Tem gente que vai, não puxa descarga, tem pessoas que vai e não levanta a tampa, aí quando o outro vai usar, a tampa está toda molhada. Então, seja cordial, mantenha organizado, mantenha limpo, arrume. Se tem alguma coisa errada, conserte. Vamos manter nossa igreja funcionando. Amém? Se Deus permitiu você ver, é para você arrumar. Não é você sair falando, não. Eu fui lá no banheiro, está sujo. Não, está sujo, arrume. Organize. Amém? Amém? Amém. Isso aí, acabou. Bem, amém? Próxima terça nós vamos falar sobre diaconia e diligência de culto. Próxima, irmãos, venha. Traz mais um irmão. Temos irmãos aprendendo alguma coisa hoje? Em nome de Jesus? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para se fazer? Pode perguntar, mas responde. Se não sou eu, o Rogério deu fora, ele responde. Tem alguma dúvida? Dá para entender? Dá para mudar alguma coisa na nossa igreja? Dá para mudar alguma coisa? Você vê que tem, né? Dá para a gente mudar, né? Não sabia alguma coisa, chega lá, irmão, até errado, vamos mudar. Não para criticar. Não é que você está criticando para destruir. Você está ajudando a melhorar. Até porque quando você falar mal da igreja, vai estar falando mal do pastor, e vai estar falando mal de você também, porque você congrega aqui. Se alguém falar mal da igreja, vai falar mal de mim, vai falar mal de você também. Você está congregando? Então vamos melhorar a nossa congregação na nossa igreja. Pastor, Oi? minha mãe, ela tinha saído, né? Ela não serviço. Aí ela foi pegar meu irmão, tinha louça e quintal. Mas se comprometer, hein? Tinha louça e quintal, a louça guardada e o quintal arrumado, né? Aí eu vi o lixo lá, tava cheio de lixo. Eu falei, minha mãe vai falar pra eu tirar o lixo, porque eu não tirei com ele, não. É isso aí, ó. Antes que alguém peça para você fazer, faça logo. Né? Se você viu, é para você arrumar. Amém? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Amém. Uma quinta-feira, nós vamos ter um culto de ação de graça aqui na igreja. Por que este culto? Porque Deus abençoou, os irmãos é testemunha disso. O quanto Deus nos abençoou para nós construir aqui no fundo. Os irmãos é testemunha. A gente começou sem dinheiro, terminamos sem dinheiro, mas está ali. Não está pronto, mas já deve usar. Graças a Deus. Então nós vamos fazer um culto de agradecimento, né, a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Então, quinta-feira é um culto de ação de graça. Tá? Eu não vou pedir para a gente fazer uma confraternização, porque os irmãos gastou muito nesse final de ano, né? E aí a igreja também está sem dinheiro. Vamos fazer apenas um culto. Aí depois a gente, um outro dia, a gente usa aquela churrasqueira de novo lá, que vai ser uma bênção. Mas nós vamos fazer um culto de ação de graça. Venha quinta-feira, traga um hino, traga um versículo, traga um testemunho. Se dá tempo, você conta um testemunho, canta um hino e vai ser uma bênção. Se não dá tempo, você vai no domingo. Domingo, a diaconisa Elisângela estará dirigindo o culto, o presbítero Braz estará trazendo uma palavra no domingo. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos se colocar de pé. Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a sua vida, seu coração, sua família, em nome de Jesus. Amigos, encerra para mim a convenção.